9h06 no horário de Brasília, e as notícias sobre a guerra no Oriente Médio que chegam a cada instante, a cada minuto, e agora atualizando com os nossos correspondentes pelo mundo. Começando agora com Nova York, Eduardo Barão, direto ao vivo. Barão, que acompanha sem cansar, desde as primeiras horas daquele sábado. Para você ainda era noite de sexta-feira, é bom frisar aqui. Aliás, você cantou a bola de que o fim de semana seria muito intenso, e hoje já estamos na terça-feira e a situação só se agrava. Quais são as atualizações, Barão? Bom dia para você. Oi, Soninha, bom dia para você, para todo mundo no Brasil, para o Felipe lá em Londres. Olha, os Estados Unidos estão preocupados diante do aumento da ofensiva militar iraniana, especialmente no Oriente Médio. Anunciou que todos os americanos, não só aqueles que estão em embaixada, né, que moram em 14 países, entre eles, por exemplo, o Egito, o Líbano, devem deixar o país imediatamente. Os Estados Unidos têm sido atacados em seus quartéis, em suas áreas militares, mas também na embaixada, por exemplo, de Riad, na Arábia Saudita, como a gente acompanhou ontem, né? O presidente americano Donald Trump lamentou o número de mortos, já são 6, disse que essa guerra pode durar entre 4, 5 semanas ou até mais. E há uma questão muito importante aqui dentro dos Estados Unidos, uma pressão não só da oposição democrata, mas também de republicanos, sobre o motivo real desse ataque dos Estados Unidos em parceria com Israel. O Trump já deu 2 versões diferentes, a primeira de que se tratava de uma ação para evitar que o Irã tivesse ali uma bomba nuclear. Depois chegou a falar da possibilidade de um míssil que teria capacidade de atravessar o planeta inteiro, do Irã até aqui os Estados Unidos. E ontem o secretário de Estado Marco Rubio deu uma terceira versão, ele foi até o Congresso e disse por lá que, na verdade, Israel já tinha decidido atacar o Irã. E para não sofrer maiores represálias, os Estados Unidos entraram juntos nesta empreitada, justamente porque a reação iraniana poderia ser muito maior contra os Estados Unidos, e aí isso seria pior. Então há uma questão importante aqui dentro do país de tentar justificar o que está acontecendo. Ontem saíram várias pesquisas de opinião, 60% dos americanos são contra o ataque americano no Irã e 40% são a favor. É um cenário incerto do que vai acontecer nas próximas horas. Trump já avisou que aquele foi o primeiro de outros ataques que virão contra o país persa. Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, direto de Nova York. Barão, muito obrigada pelas suas informações. E nessa tela da Band News TV, de dar orgulho, estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes também com o Jornal Gente. Eu chamo agora de Londres o Felipe Killing para atualizar a situação, já que, né, Felipe, o Reino Unido não autorizou o uso de bases britânicas pelos americanos. Essa seria a última informação que a gente tem. Continua nessa atuada, meu amigo. Uma boa tarde para você do outro lado do Canal da Mancha. Tudo bom, Sônia? Boa tarde para você aí na França, bom dia para o Barão nos Estados Unidos e bom dia a todos no Brasil. A relação entre Reino Unido e Estados Unidos está estremecida, é uma aliança histórica muito forte, mas o premier britânico Keir Starmer fez ontem um pronunciamento no parlamento afirmando que não autorizou o uso de bases britânicas para a primeira onda de ataques contra o Irã no sábado. E ele disse que a história ensinou o Reino Unido, uma referência ao Iraque, quando os britânicos foram junto com os americanos numa operação militar e que, na época, praticamente custou a carreira política de Tony Blair, que era o premier. Mas agora, Sônia, respondendo a sua pergunta, essa posição mudou. E o Keir Starmer justificou que o Irã, para retaliar esses bombardeios por parte de Israel e também dos Estados Unidos, disparou mísseis contra diversos países no Oriente Médio em que estão cidadãos britânicos. A estimativa é que 300 mil britânicos estejam morando ali nessa região. Então, para proteger os cidadãos britânicos, agora o Reino Unido autoriza o uso de bases britânicas, tem uma base no Chipre que é muito estratégica, e disse ainda que há caças do Reino Unido nos céus do Oriente Médio para abater possíveis drones e mísseis lançados pela República Islâmica. E essa é uma guerra que não interessa nem um pouco à Europa, que já vê o preço do gás liquefeito disparar. Por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, a Europa deixou de comprar gás barato da Rússia,
passou a comprar gás liquefeito, sobretudo do Catar, mas também dos Estados Unidos, e agora o Catar não está mais exportando esse gás. Na Europa, o preço do gás já subiu 45%. Esse é o Felipe Killing falando direto de Londres, Eduardo Barão também de Nova York. Barão, antes de me despedir de você, você fala que aumenta nos Estados Unidos a pressão para que se conheçam os reais motivos que levaram os Estados Unidos a atacar o Irã. E aí eu queria colocar aqui para você um pedido. O que dizem políticos de um lado, de outro, nos Estados Unidos, a respeito desses possíveis motivos? Eu acho que enxergar isso ajuda a gente a entender melhor a situação atual. Afinal, por que Donald Trump apertou o botãozinho lá e falou, go, ataquem o Irã? Então, a versão oficial são essas que eu passei, né, Thaís? A questão da guerra envolvendo uma arma nuclear, esse míssil que teria a capacidade de atravessar o planeta. E ontem o Marco Rubio foi até o Congresso americano para justificar a ação militar, dizendo que Israel decidiu atacar e por isso eles entenderam por bem, militarmente, também agir juntos. Agora, a oposição democrata e muitos republicanos dizem que não havia motivo nenhum para que esse ataque fosse realizado, inclusive com informações dos militares, do Pentágono, dizendo que não era o momento, que poderia ter uma represália, causa de mortes de americanos e tudo mais. Claro que o assunto Jeffrey Epstein, da lista do Epstein, é falado por aqui. O Trump aparece muitas vezes nessa lista, mesmo com a Pam Bondi, que é a procuradora-geral, dizendo que não há mais o que investigar, é sempre algo que tem sido motivo de discussão. Seria mais uma forma de tirar esse assunto do noticiário. Essa é a versão dos democratas por aqui. Na prática, Thaís, para a população em geral, ninguém sabe exatamente o que é Irã, exatamente o que está acontecendo por lá, não é isso algo do dia a dia. Então, a imagem de um americano voltando num caixão aqui morto para os Estados Unidos é muito forte diante das últimas guerras, e é isso que o americano médio não quer ver, e a popularidade de Trump, que já está baixa, pode cair ainda mais. Então, essa questão nos Estados Unidos tem muito a ver com um entendimento até ignorante da esquerda, de uma maneira geral, no mundo inteiro, de que o Irã é uma coisa, representa a esquerda contra o imperialismo americano, né? Quando, na verdade, o que a gente sabe é que o Irã vinha sendo tocado, vinha sendo chefiado há meio século por um ditador cruel, um tirano que perseguia mulheres. Você vê que ninguém fala no histórico desse camarada, né? A Prêmio Nobel da Paz, uma iraniana que ganhou o prêmio exatamente por lutar contra esse regime ditatorial, está presa e foi condenada de novo a um tempo maior de prisão, ela já presa. Eles matam gays por serem gays. Eles perseguem e matam opositores. O que o regime iraniano tem feito ao longo da história, na verdade, agrada muito à esquerda, porque aqui e acolá eles têm o cuidado de dar uma cutucada nos Estados Unidos. Eles dão lá uma bicuda na canela dos americanos. Aí, então ele é nosso ídolo. É basicamente o que explica, por exemplo, essa postura igualmente ignorante do governo brasileiro. Então, assim, essas pessoas talvez não tenham a dimensão do que está acontecendo, né? Eu acho que tem fatores geopolíticos fundamentais, muito relevantes, que explicam essa iniciativa americana. E olha, aqui para nós, só nos livrar o planeta de figuras de tiranos, como esse Khamenei, como Nicolás Maduro, e queira Deus também o regime cubano, isso já terá sido um grande serviço prestado ao mundo e à democracia pelo atual presidente norte-americano. Ô Cláudio, estamos recebendo aqui a informação do aeroporto de Guarulhos, né, que 7 voos com destino ao Oriente Médio cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo, sendo 3 partidas e 3 chegadas da Qatar Airways e uma partida da Emirates. Então são 7 voos aí afetados por essa situação no Oriente Médio para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.